Olá, minha gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Eu sou o Antônio Cláudio e estou chegando por aqui para trazer mais um bate-papo relacionado à Copa Alterosa. E hoje vamos voltar aos anos 90. Vamos conversar com 3 dos campeões por Guaranésia de um torneio de futsal que aconteceu naquele ano de 90 e reuniu 8 equipes da nossa região. Era um torneio regional que foi disputado em altíssimo nível e Guaranésia, dentro da casa, dentro do Poliesportivo de Guaxupé, levantou essa taça. A gente vai conhecer essa história daqui a pouquinho, logo após o nosso recado dos nossos apoiadores, Droga Nossa, Fisiofran e Cicobi Credi-Inter. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá, vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, entrega em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. A promoção Poupança Premiada do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte. Expresso Cast. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Expresso Cast. E durante toda essa semana a gente está destacando bastante a Copa Alterosa. Afinal de contas, Guaranésia, o Guaranésia Futebol Clube, chega ao final da Copa Alterosa. Essa grande competição, a maior Copa Sul-Mineira de futebol amador. Guaranésia está na final e a gente hoje vai relembrar um dos grandes momentos do esporte guaranesiano, na minha modesta opinião, o maior título que Guaranésia tem no esporte aqui no sul de Minas, né, no esporte guaranesiano. Eu vou falar com 3 dos caras que estiveram em quadra numa grande final que aconteceu no ano de 1990 no Poliesportivo de Guaxupé. Se não me falha a memória, eles estavam inaugurando o Poliesportivo e Guaranésia foi lá e conquistou o título. Estou falando desses rapazes que estão aqui comigo para conversar. Paína, Edgar Pratinha e o grande Pedro. Como é que vai? Tudo bem, gente? Vou começar por ordem alfabética, tá? Vou começar pelo Edgar. Tudo bem, Edgar? Tudo bom, Antônio Cláudio? Bom dia. Prazerzão estar falando com você, viu, Edgar? Igualmente. Paína, como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo, tudo na paz aqui, Antônio Cláudio. É um prazer enorme participar desta live aí com você e com meus queridos companheiros aí de sempre, né? Prazer é nosso. Pedro, como é que vai? Tudo bem, Pedro? Graças a Deus, tudo bem. Prazerzão estar aqui falando com vocês aí. Muito feliz por essa lembrança, isso é muito bom. E os amigos Paína, Edgar, de muitos anos aí que a gente não se vê, mas muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Não, o prazer é todo nosso estar falando com você, falando com Paína, falando com o Edgar, no momento que Guaranésia está vivendo uma grande euforia na cidade. Guaranésia Futebol Clube está chegando à final da Copa Sul-Mineira, que é um grande torneio que acontece aqui no sul de Minas Gerais. Mas lá nos anos 90, o grande torneio que a gente tinha, né? A gente vivia o ápice do futsal, né? O futsal estava bombando. E Guaranésia foi até Guaxupé e conquistou dentro de Guaxupé um dos principais torneios da história do nosso esporte. O Paína, que já foi secretário de esporte, está sempre envolvido, pode até falar melhor que eu. Eu acho que historicamente, né, Paína, aquele título de 1990 é histórico pra gente, né? Antônio Cláudio, eu assim, sou um pouco suspeito para falar, pelo tanto que eu amo, né, o futsal, amo o esporte em geral. E foi um título, além de ser inédito, assim, inesquecível, pelo fato que todo mundo vestiu a camisa, né, de Guaranésia, né, como agora está acontecendo no futebol, né, o pessoal começa a gostar. E naquela época o futsal, né, o futebol de salão, era muito, era o esporte mais jogado, mais predominava, né, na época, né. Então, o futsal em Guaxupé foi a inauguração do Poliesportivo, né? E nós fomos, assim, inaugurar, né? Como colocar a faixa lá no Poliesportivo de inauguração, vencendo
torneio regional aí, que foi muito interessante para todo mundo. E o mais importante é a torcida envolver. Você pode perceber as arquibancadas todas cheias, né? Foram ônibus e carros, enfim, tudo daqui de Guaranésia para acompanhar esse grande evento. O Edgar, naquela época, eu me lembro, tinha os campeonatos da piscina, né, aqui em Guaranésia, e davam muita gente, muito movimento, o pessoal era realmente apaixonado pelo futsal, né? E eu acho que isso que valorizou ainda mais o título de vocês, né? Então, daí que começou, né, Claudio? A gente tinha um bom time que, na época, formava, entre eu, Paína, o Maurício, já tinha uma base boa. Aí, os melhores, aqueles que queriam montar um melhor time, chamavam a gente, aí, e às vezes trazia alguns de fora, né, como o Daniel participou muitas vezes. Inclusive, pela prefeitura, acho que umas 3 ou 4 vezes nós fomos campeões, entendeu? Na época, e lotava realmente a piscina, que não tinha jeito nem de... Ficava uma sardinha na lata mesmo. Dava muita gente. Ô Pedro, que lembrança que você tem? Porque naquela época, hoje o Pedro tá morando em Boa Esperança, né, Pedro? Boa Esperança. Mas naquela época você era de Guaxupé e foi jogar lá dentro do seu campo, da sua quadra, contra a equipe de Guaxupé. Que lembrança que você tem daquele dia? Rapaz, foi uma história tão engraçada, porque o Paína nos ligou no começo do campeonato e falou para mim: Pedro, quero te trazer para o Guaranésia. Eu falei: você tá ficando louco, Paína? Os caras me matam aqui em Guaxupé. Não, vai vir você e o Daniel. Eu peguei e liguei pro Daniel. Falei: Daniel, os caras querem que a gente joga pro Guaranésia. Ele falou assim: se você for, eu vou. Eu falei: então vamos, pô. Então vamos. Aí a gente foi. E praticamente nós fechamos isso com o Guaranésia. Era 4 horas da tarde, numa sexta-feira. E nós tínhamos um jogo contra Monte Santo, o primeiro jogo do campeonato, lá em Monte Santo. Tomamos uma goleada do Monte Santo, lá que não sabia nem sair de Monte Santo, perdemos dentro da cidade. Aí veio aquela história, saiu o povo de Guaxupé revoltado com a gente, saiu de Guaxupé para ir jogar para Guaranésia para tomar uma goleada dessa, tipo, vocês ruim, pá. Beleza, aí treinamos durante a semana lá no clube de Guaranésia. Eu, Daniel, Paína, todo mundo encontrou, conversamos, o Ludgar, o Maurício, o pessoal do Polenta, até inclusive o Polenta me chamava de senhor, me respeitava muito, e a gente foi, começamos a treinar, cara. Aí na outra semana nós já pegamos, não sei se foi a Seburgo, Jacuí, não sei que tipo que foi, metemos 15. Aí começou o nosso time. Aí semifinal, nós e Guaxupé. Falei: puta, tinha que ser justo Guaxupé. Aí fomos para cima, empatamos no tempo normal 1-1, o Polenta até que fez o gol, se eu não me engano. Finalzinho, né? E fomos para os pênaltis. Eu lembro que ele falou assim: eu vou pregar dentro do gol. O Edgar falou: vem. A hora que ele chutou a bola dele, assim, não sei se o pessoal lembra disso. Pedro, eu lembro certinho que eu falei pro Leopoldo, Pedro Leopoldo, né? O Leopoldo. Isso. Ele é um fortão, zagueiro, né? Na hora que ele foi bater o pênalti, ele errava, nós classificava. Cheguei na marca do pênalti e falei: você mete o pé com força mesmo, chuta com força, que se ela vir meio devagar, sabe que eu vou pego, né? Aí entrei na mente, depois ele foi bater o pênalti, chutou a bola lá no placar, né? Eletrônico. Foi. Aí, rapaz, ganhamos de Guaxupé, né? E fomos para a final com o Monte Santo. E o mais engraçado de tudo isso foi que Monte Santo fez uma festa dentro do polo esportivo deles, barril de chope, cerveja, churrasco, para esperar o time chegar com a taça. Já estava tudo preparado, entendeu? E, infelizmente, nós colocamos muita água no chope deles, mas muita mesmo, porque eles não esperavam o que nós fizemos com eles dentro da quadra. Foi maravilhoso aquele dia. Nossa! Graças a Deus, né, tenho essa lembrança aqui de artilheiro do campeonato, né, que eu fui artilheiro do campeonato. Isso aqui, para mim, foi maravilhoso, né? Que bacana, tá bem guardado e registrado, né, Paína? Eu lembro de um senhor, vocês são de Guaranésia, até que eu queria saber da relojoaria técnica. É isso? O Edelto. Ele me deu esse troféu aqui, me deu jogador em quadro, tenho guardado também até hoje. Que joia. Grande Edelto. O Edelto vai ficar muito feliz de saber disso, que tá guardado esse troféu aí. O Paína, naquela época, Monte Santo, e até hoje né? O Monte Santo sempre teve tradição no futsal, né? Sempre teve grandes times, né? Sim. Monte Santo tem uma equipe de base, sempre eles trabalharam
com a base e sempre fizeram grandes equipes, né, de competição. E ali do lado tem também jogadores de Altinópolis, Pratápolis, que eles pegavam jogadores como a gente pega aqui de Guaxupé, da região, então eles tinham essa facilidade. E isso foi crescendo, eles nunca pararam, né? E Guaranésia teve um vácuo aqui de um tempo que parou, né? De repente parou tudo. Eu lembro que quando eu cheguei da Europa, eu joguei na Espanha futebol de salão e joguei na Itália também. Eu vim, como diz na linguagem do futebol, voando, né? Então, assim, o futsal para mim era tudo. E o Edgar era o melhor goleiro da Guaranésia, da região. Então, você é o goleiro titular e pronto, né? Logo, nós tínhamos também jogadores como o Luiz, né? O Luiz Salomão. Tínhamos também o Alexandre Lopes, né? O Xandão, o Roper, né? Tinha o Maurício, o Pedro Fernando, o Pulenta, o Daniel, né, de Guaxupé, o Luizinho, né, são os jogadores, o Curiango, né, que é o Márcio Henrique, e o Vandinho. São jogadores que a gente não pode esquecer, porque nós não jogamos sozinhos, né? Então são jogadores que formaram a equipe para que a gente pudesse chegar naquela grande final. E quando o Pedro Fernando disse da questão de entrosamento, primeiro jogo, realmente, nós tomamos uma goleada de Monte Santo lá, né? Primeiro jogo nosso. Então, o futsal, Antônio Cláudio, como todos sabem, tem que ter um entrosamento maior, né? Mesmo que o futebol também, mas o futsal, ele é mais rápido, você tem que pensar mais rápido, tem que ter uma discernição, né? Você tem que resolver logo. E a gente estava desentrosado, realmente, tomamos uma goleada, que foi paga, como diz o Pedro Fernando, com água no chope deles, né? Eu não sabia dessa história que eles estavam lá esperando, não, com a festa no Poliesportivo de Monte Santo, mas que foi bem paga, né? Porque como a festa, a gente tinha uma festa de torcida querendo o time ganhar, mas a gente não tinha preparado nada, né? A festa foi depois de ter ganho, né? Então foi muito bonito. E, para completar, juntou a torcida de Guaxupé e a de Guaranésia, e a Guaxupé e Monte Santo, torcendo contra a Guaranésia, né, Edgar? Todo, arquibancada inteira só para Monte Santo, metade de Guaxupé e metade deles, né? Eu me lembro. Eu acho que essa praça de Guaranésia nunca teve tão cheia igual naquele dia. Eu nunca vi tanta gente em Guaranésia naquele dia, cara. O que é aquilo? Eu estava lá naquele dia, eu me lembro que a torcida de Cabo Verde torceu para a Guaranésia, né? Porque eles tinham sido eliminados por Monte Santo, aí o pessoal de Cabo Verde ficou torcendo, os jogadores de Cabo Verde torcendo para o Guaranésia. Mas foi surpresa, né? Acho que para todo mundo, né? Ninguém esperava que o Guaranésia chegasse à final, a não ser, claro, vocês jogadores, imagino que sim, que queriam isso, mas para a torcida ninguém esperava, porque o Guaranésia não estava acostumado com títulos, né? Quem ganhava os títulos aqui da região era Guaxupé, Monte Santo, Muzambinho, né? E de repente Guaranésia aparece do nada e é campeão desse torneio que depois acabou também, né, Pedro? Depois disso aí o pessoal desistiu, falou, não vou fazer mais, né? Porque o Guaranésia vai ganhar, né? Esqueça aquele jogo. Começou o jogo, os caras fizeram 1-0 no nosso. Aí nós falamos, meu Deus, olha o 7-0 do primeiro jogo. Soltamos a bola, o Daniel fez um gol. Depois o Paina, aí eles fizeram mais um, empatou 2-2. No finzinho do jogo, faltava acho que 10 segundos pro fim do jogo. O Paina dominou uma bola na marca do pênalti, deu 2 balãozinhos nela, jogou por cima do cara, eu cheguei batendo. Eu furei a rede, mandei Charles, bola, tudo para dentro do gol, 3-2 para Guaranésia. Aí, meu irmão, aí nós fechamos, aí não tira mais não, aí não tirou. Aí deu nós, graças a Deus. Que título, cara, que título. Ô, Edgar, que lembrança que você tem depois dessa conquista aí, Guaranésia, os dias seguintes depois dessa conquista? Isso é muito prazeroso, Tom Cláudio, porque fica no marco que até hoje, né, a gente, em todos os lugares que a gente passa, que a gente está, mesmo num barzinho, numa lanchonete, numa loja, pessoas comentam, aquele campeonato, eu lembro, eu estava lá. Muita gente até hoje, não quer dizer, ficou no marco, né? Muito prazeroso, sabe? Gratificante, uma vitória daquela, ser campeão em cima de Monte Santo, que era uma grande equipe, né?
Eles traziam jogadores de fora, parece que até o técnico deles na época era da Portuguesa, entendeu? E nós crescemos devagarzinho, e foi igual o Pedro falou, quando a gente passou por Guaxupé na semi, aí a gente falou, agora eu acho que vai dar sim. Agora nós vamos ficar aqui, acho que vai ser nossa. A taça aí, ó. A orelhuda aqui, ó. A orelhuda, ó. Aí, né? E sem contar a transitória, né? Que nós deixou escapar no segundo ano, né? Que quase que ficou. A outra, né? É a transitória, que é bem maior que essa, né, pai? Tem uma grandona, tem uma maior zona. Ô Pedro, e para você, os dias que sucederam aquele título, aquela conquista, como é que foi para você em Guaxupé? Desculpa, cortou. Os dias depois do título, de conquistar a taça, né? Como é que foram os dias sequentes aí em Guaxupé? O pessoal falava muito para você, você foi jogar lá pro time deles e acabou tirando a taça nossa. Como é que foi a conversa? Acabou, aí no próximo campeonato, que foi o EPTV Sul de Minas, que eu até fui artilheiro do EPTV, eu tenho essas lembranças guardadas aqui que eu não esqueço, né? E voltei para Guaxupé, aí eu fui para jogar para o EPTV para Guaxupé, a moçada deu uma balanceada lá, deu uma acalmada. Mas foi complicado. Eu andava em Guaxupé lá, os caras, Pedro, você é traíra, você foi para Guaranésia, não sei o que. Eu falei, gente, não é isso e tal. Mas foi complicado. Aí depois que passou, acho que eles engoliram o título meio, né, goela abaixo, e a gente começou a voltar gritar meu nome de novo, vamos dizer assim, dentro do polo esportivo. Né? Ô Pedro, se eu não estou enganado, acho que no ano, não sei se foi 90, 91, 92, o Guaxupé também fez um dos maiores times de futsal, que chegou acho que na semifinal da EPTV, não foi isso? Sim, tá aqui, foi em 89, foi quando eu fui artilheiro do então foi no ano anterior, né? Eram os dois que vinham da Nestlé comigo, porque nessa época eu jogava para a Nestlé em Rio Pardo. E eles vieram comigo, eu trouxe os dois, e nós fomos. Eu fui artilheiro com 32 gols, porque o Magic League, o pai ainda conhece, se você deve conhecer também, o cara é fora de base, de pivô. E eu aproveitava o chute, né, que era um dos meus pontos muito forte, né? E foi a época que o Guaxupé também se... Cortou. Também, até hoje, não vejo falar, não vejo divulgação de time, apesar que eles estavam um pouco longe, mas não vejo nenhuma divulgação. Não, mas foi o grande time, né, pai? Naquela época lá, o Guaxupé montou uma grande seleção também e fez bonito na EPTV, coisa que Guaranésia infelizmente não fez, né, pai? A gente ficou meio que só aqui na nossa região, nossa micro-região, né? Inclusive, por coincidência, eu fui o técnico da seleção de Guaxupé, né, Pedro? No EPTV, Sul de Minas, que nós ficamos na semifinal. Nessa época, a gente tinha bons jogadores em Guaranésia, tinha bastante possibilidade, mas Guaranésia não quis participar por falta de verba, né? Sim. Porque as viagens, os deslocamentos eram muito grandes, né? Então, Guaranésia não participou. E várias vezes também que houve essa oportunidade de participar, a Guaranésia, por falta de recursos, né, econômicos, não participou. Mas sempre teve, até hoje, né? Eu acho que se fizer um trabalho, um planejamento, tem possibilidade de disputar uma EPTV tranquilamente, né? E Guaxupé, como o Pedro disse, nós reforçamos com jogadores de São José do Rio Pardo, da Nestlé, né? Com o Magic Click, que é um excelente jogador, e a potência da canhota do Pedro Fernando, né? Que essa ninguém tira, né? A gente já sabe o quanto é um goleador nato. Então, assim, Guaranésia e Guaxupé equivale, embora o Guaxupé seja maior, né, em população, mas equivale em termos de qualidade. Tem muitos jogadores bons, tanto em Guaranésia quanto em Guaxupé. Ô Edgar, você tem acompanhado os jogos do Guaranésia nessa competição agora, na Copa Alterosa, ou não? Tem sim, os últimos 3 jogos eu tenho acompanhado. Fui lá, tá com um bom time, eu tô esperançoso, viu? Tomara que, se Deus quiser, vamos trazer esse caneco para cá também, para ficar mais uma história nossa aí, né? Ficar no marco aí. Marcante, tá muito bom, uma rapaziadinha nova, boa de bola mesmo. Ô Paena, você tem até comentado, né, em algumas lives aí, feito os comentários. O que você tá achando do time do Guaranésia agora nessa Copa Alterosa?
Pois é, eu tô assim, muito esperançoso, como diz o Edgar também, que a gente percebe que são jogadores experientes, né? Se chegaram onde chegaram, né, na final, com mérito e com qualidade, né? Então, assim, nós só temos isso, que desejar que ganhe amanhã, né, domingo, dia 15 de dezembro, perdão, domingo, dia 19 de dezembro de 2021, né, que eles ganhem um bom resultado e depois o resultado lá em Campo Belo, que vai ser o jogo final, né? Eu comento, eu falo de técnica, de tática, de posicionamento, jogadores, desempenho, né, transição, intensidade, enfim, todas as jogadas ensaiadas, triangulação. A gente procura orientar, né, os ouvintes, os internautas, né, de como está sendo jogado, né, se a equipe vai em nenhum momento desfazer ou criticar. Porque o trabalho, o futebol amador é muito árduo, é muito mais difícil você trabalhar com jogador amador que com jogador profissional, né, que vivem disso, né? Então, os jogadores, você não tem controle dos jogadores. Você não sabe se a noite anterior, se ele dormiu bem, né, como é que foi e tal. Enfim, Guaranésia tem tudo para chegar, assim, para chegar, já chegou na final, mas para conquistar esse título aí, que eu acho que vai ser como diz o Edgar, uma grande conquista e uma lembrança para a vida toda, né? É um marco, né? Como a gente está agora falando de uma conquista de vocês lá de 1990, né? Daqui a 15, 20 anos, a gente vai estar conversando com esses meninos lá na frente, né? Ô Pedro, numa decisão como essa, Pedro, e você que já participou de tantas decisões, o que pesa mais? É a questão do mental, é a questão do físico? O que na tua avaliação pesa para um jogo como o de amanhã? Cara, eu analiso muita vontade, né? Primeira coisa, eu sempre fui um jogador que quando chegava na final eu me transformava, né? E eu acho que a vontade é a primeira coisa. O Paina falou, por ser amador, o cara tem que se cuidar, né? Se cuidar um dia antes, ou naquela semana da final, de se cuidar, porque a hora que ele chega na final, aí como os outros, não tem outra oportunidade. Afinal, são 2 jogos, né? Então, quer dizer, tudo que você fez no campeonato vai se resumir ali. Então, você tem que dedicar demais. Eu sempre fui dedicado nesse sentido, né? Eu sempre me cuidei muito, muito. Hoje eu não jogo mais futebol porque tenho um problema no joelho, mas sempre fui um cara que sempre me cuidei, treinava muito e sempre me cuidei. E chegava na final, eu voava porque eu queria ganhar e graças a Deus ganhei muitas, graças a Deus. A gente sabe disso e agradece você, né? Acho que a maior conquista, como eu disse na abertura do programa, a maior conquista do esporte guaranesiano, na minha visão, na minha modesta visão, foi aquele título, né? E a gente agora está tendo a chance de ter novamente uma grande conquista, porque o torneio de amanhã, esse campeonato que o Guaranésia está participando, o Paina tem acompanhado aí, é considerado como se fosse uma segunda divisão, né, do Campeonato Mineiro, e tem grandes times, né? A equipe que o Guaranésia eliminou nas semifinais, né, Paina? É um timaço, né, o time do Bangu de Lavras, né? É um time que disputaria fácil aí lá, uma segunda divisão mineira, com chance até de subir para a primeira, né? Joga muita bola, né? Sim, sim. Eu acredito, Antônio Cláudio, que, assim, como o Pedro disse, o Edgar, são momentos de tensos, né? De nervos, porque fica, queira ou não, dá aquele friozinho na barriga, né, Edgar? Dá, né? Então, mas o jogador tem que ter muita concentração, ele tem que estar focado, que é uma final, é um jogo só, ou seja, são 2 jogos, né? Mas eu acho que esse jogo, o grande segredo, eu acredito, porque as equipes estão muito niveladas. Eu tenho pesquisado também, como comentarista, os jogadores das equipes adversárias, né? Então, o time de Campo Belo tem jogadores habilidosos, jogadores que saem mais para a esquerda, mais para a direita, jogadores que fazem ali, ocupam mais o meio de campo, né? Compactam mais, e tudo isso eu tento
falar, né? Eu tento nos meus comentários. Mas o mistério, eu acho que o segredo seria, como são nivelados, seria de bola parada, né? Cavar uma falta ali perto, no último terço, né? Perto da área do adversário, um escanteio, né? Uma falta ali, uma bola parada resolve, né? Resolve bastante quando está nesse nivelamento, né? Os dois, de qualidade dos jogadores. Os dois times são bem nivelados, né? Tanto o Campo Belo, o Campo Belo fez uma campanha incrível também, né? Jogou muita bola na semifinal. E tem um time muito experiente, né? O técnico deles lá, o que eu tive o prazer de conversar, o Amarildo, já ganhou 13 títulos, né? Eu vejo todas as suas lives. Ele ganhou 11 títulos e chegou em 13 finais. Então o cara se conhece muito, né? É muito parecido com o Silvio Salles, né? O Silvio Salles também ganhou vários títulos e tal. Então, assim, são técnicos que conseguem formar uma equipe que, como no nosso caso, no futsal, né, Edgar e Pedro, nós tínhamos o Moringa, mas ele falava pouco, porque a gente já tinha um entrosamento, né? Então, assim, tem equipes que nem precisa muito de técnico, né? Na verdade, é mais o conjunto. Então, um já sabe a característica do outro, já sabe onde é que vai passar, onde é que vai receber a bola, né? Então, às vezes, o técnico ele é mais para fazer o conjunto, para fazer aquela união dos jogadores e logicamente, dar as sugestões dele, né? Mas dentro de campo, cada jogador joga com as suas características, né? Amador é assim, não tem muita tática, né? Não tem. Não dá nem tempo de treinar nada, foi como o Pedro falou, né? Lá em 90, vocês nem treinaram, chegaram e tomaram a goleada aí depois que foi treinar, né, Pedro? Foi começar a treinar. E depois dos jogos, né? Nos jogos a gente ia aprendendo, né, Edgar? O Edgar já sabia onde eu estava, ele pegava na bola, ele já me tocava lá na frente. Vazio, né? Como é que era, Edgar? Pegava a bola, o marcador estava em cima de você, mas eu jogava sempre no vazio. E eu não sabia que a bola ia no vazio, né? E você já sabia onde ela ia. E o entrosamento. E já ficava no mano a mano, aí não tinha mais, né? Porque o terceiro gol nosso contra o Monte Santo, que ficou 3-2, o Paína dominou a bola, deu 2 balãozinhos na bola, deu um tapa por cima, lembra, Paína? Lembro. Deu um tapa por cima, eu cheguei e peguei de voleio, a bola não caiu no chão, peguei de primeira. Então, quer dizer, a nossa sintonia começou a ficar muito forte. Então, acho que é isso que hoje o Guaranésia, antes do campeonato, tem que, sabe, ter uma sintonia legal, que chega assim, é só por vontade na ponta da chuteira que chega. Vamos estar torcendo muito pro Guaranésia amanhã, com certeza amanhã, dia 19, a gente está fazendo o programa no dia 18, no dia 19, domingão, a partir das 3 horas da tarde, o Paína tá com a camiseta lá do Guaranésia, né? Clube. Tá aqui, ó. E amanhã vamos estar... Infelizmente, a gente não vai ter como convidar o Pedro para vir assistir o jogo, o Pedro tá lá em Boa Esperança, né? Não vai ter jeito, né? Mas acompanha as lives aí que o pessoal vai estar transmitindo o jogo, viu, Pedro? Não, o Paína tá sempre me dando notícia daí, me passando as informações do Guaranésia. E logo vou estar em Guaranésia para ver essa moçada aí, para a gente conversar um pouco e dar uma risada boa. A gente podia fazer até um jogo de confraternização, né? Final de ano, ou no começo do ano, né, Pedro? Os veteranos, né, Edgar? Quem sabe? Precisa encontrar essa turma, né? E o Antônio Cláudio de convidado especial. Já vamos marcar aqui, já estamos conversando já, ó, tá vendo? Eu vou com o maior prazer. Ó, queria agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês. Não deu para a gente chamar todo mundo, né? Não caberia na tela aqui todos os craques daquele excelente time dos anos 90. E agradecer por tudo que vocês fizeram por Guaranésia, né? Como falei durante esse bate-papo, quanto tempo já faz, né? Olha, ficou lá em 90 esse título e até hoje a gente fala, e sempre que eu falo de esporte em Guaranésia, eu toco nesse assunto. Foi uma experiência pessoal para mim, porque eu estava lá no poliesportivo naqueles dias, mas para muita gente, eu me lembro quando o pessoal veio de ônibus, de carro, né? Uma euforia, uma alegria danada, e vocês fizeram parte dessa história, da minha história e da história de centenas de pessoas que estavam lá no poliesportivo naquele dia e nos outros dias, né? Acompanhando e comentando sobre aquela conquista.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado, senhor Pedro, pela conquista. Como diria o Pulenta, né? Muito obrigado ao senhor, viu? Eu que agradeço aí pela participação e Guaranésia na minha vida foi bom porque quando terminou o campeonato, o Monte Santo fez um contrato comigo, eu fui jogar em Monte Santo, eu vivia só do futebol, fiz um contrato muito bom em Monte Santo, eu cheguei com a moral danada em Monte Santo, né? Pus água no chope deles, mas ainda fiz um contrato bom lá. Agradeço muito aí, Paíno, um abração, Edgar, prazer rever vocês, sabe que... Um abraço. Fora aqui, né? Valeu, obrigado. Edgar, brigadão, viu, por ter participado com a gente aí nesse bate-papo e, mais uma vez, obrigado pelo título, obrigado por fechar o gol naqueles jogos lá, viu? Opa, eu que agradeço, no Cláudio. Obrigado também de ter aberto o espaço pra gente aí, ter falado desse marco nosso aí, viu? Muito obrigado. Tudo de bom. Paena, valeu, brigadão. Paena que tem a carteirinha já aqui do Expresso, sempre participando com a gente, né, Paena? Brigadão também, viu? Doutor Cláudio, é sempre um prazer, você sabe disso, que a gente tem o maior prazer de falar com você, de participar e dar essas notícias, né, que muita gente não sabe, né? E como você disse, 31 anos que pessoas jamais vão esquecer, né? Principalmente a gente, a nossa família, foi um título muito, muito bem conquistado. E desejamos ao Guaranésia amanhã que conquiste também. A gente torce muito, né, para a equipe do Guaranésia e que traga esse caneco para nós, igual esse daqui, olha, né? Ou maior que esse, né? Que traga para a gente aí e força lá, vamos lá, Guaranésia. Valeu, Edgar, valeu, Pedro. Obrigado, doutor Cláudio. Um abraço, gente. Valeu. Valeu. Expresso Cast. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do Pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. A promoção Poupança Premiada do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte. Expresso Cast. E assim finalizamos a edição de hoje do nosso Expresso Cast. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima edição.